Bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Qual é a importância de Spinoza dentro da filosofia? Ou seja, quais temas ou quais áreas da filosofia Spinoza contribui ou contribuiu? Ele é um panteísta? Trata do problema de Deus? Qual a importância dos afetos no pensamento filosófico de Spinoza? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique conosco aí até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófico. Para tratar deste assunto, eu convidei uma especialista em Spinoza, que é a professora Ravena Olinda. Professora Ravena, seja muito bem-vinda ao nosso canal Central Filosófica. Obrigada, Ju. É um prazer participar desse canal. Fala um pouquinho aí de você, de forma breve. Quem é a Ravena Olinda? Sou cearense, né? Fiz a minha licenciatura em filosofia na Estadual do Ceará. Fiz o mestrado também em filosofia, só que na Federal do Ceará, com um ano de intercâmbio na PUC do Rio Grande do Sul. E em seguida eu fiz o meu doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo, na USP, no grupo de estudos spinozanos, né? Sobre a questão da felicidade da memória na quinta parte da ética de Spinoza. Obrigado, professora Ravena. Antes de começar a nossa conversa, você que clicou nesse vídeo, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, pois o seu like é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Deixe aqui comentários, perguntas, inquietações, pois o seu comentário ou pergunta poderão gerar um novo vídeo, uma nova gravação. Caso você esteja aqui pela primeira vez, conheça o nosso trabalho que é desenvolvido aqui, e caso você aprove, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Vamos lá então, Ravena, para a nossa conversa. Comece aí falando para nós um pouco aí de forma resumida, né, da importância desse filósofo Spinoza dentro da filosofia. Um filósofo moderno, quais são os temas ou quais são os assuntos, né, dentro da filosofia que Spinoza aborda? Enfim, fala um pouco aí da contribuição de Spinoza para a filosofia. Falando um pouco da perspectiva da história da filosofia, eu considero que a filosofia de Spinoza ela é uma filosofia de muitas rupturas, né? E isso é o que faz com que, durante muito tempo, essa filosofia ela tenha sido, de certa maneira, renegada entre os filósofos, por exemplo, da época de Spinoza. Ela não teve, na época, tanta importância quanto ela teve depois, quanto ela tem hoje. E eu acho que isso também se deve a alguns fatos históricos, né? Em 56, o Spinoza ele foi excomungado da comunidade judaica, do qual ele fazia parte. Em 70, ele publicou o Tratado Teológico Político, que foi uma obra na qual ele, Estado teocrático, que ele fazia críticas às religiões. E aí, em 74, descobriram que essa obra era do Spinoza, porque ela havia sido publicada de maneira anônima, e proibiram a divulgação, a impressão, né, qualquer meio de divulgação mesmo dessa obra, qualquer meio de divulgação do pensamento de Spinoza, ele passou a ser proibido, não só mais pela comunidade judaica, mas pelo próprio Estado holandês. Então, ele é um filósofo que, durante a sua época, ele não teve espaço para repercutir as suas ideias, né? Em 1678, logo após a morte de Spinoza, os seus amigos publicaram as obras, né, póstumas de Spinoza, e em 78 todas as obras de Spinoza se tornaram proibidas, né? Não só o Tratado Teológico Político, como a Ética, o Tratado Político, o Tratado da Emenda. Então, esses fatos fizeram que Spinoza, na minha opinião, tivesse um certo apagamento dentro da história da filosofia durante muito tempo. No entanto, ele continua sendo atual e ele é bastante relevante, principalmente hoje, né? Principalmente em outras áreas que não a filosofia, como a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu quero primeiro destacar que a filosofia de Spinoza é uma filosofia transgressora. Ela transgride a ideia dominante, né, de um Deus transcendental que estrutura todo o moralismo, que estrutura a filosofia moral, a filosofia ética da tradição. Como a Marilena Chauí, numa entrevista à Cult, ela diz
eu cito a Marilena, demolir a estrutura filosófica política quase inabalável e inquestionável que foi erguida sobre o fundamento da transcendência de Deus. Então, esse foi o objetivo da filosofia de Spinoza, é um objetivo bastante ousado, e eu considero que, por isso, ele teve pouca importância dentro daquele contexto, né? No entanto, ele é tomado com bastante relevância. Além disso, na questão moral, a filosofia de Spinoza, ela nega a existência da vontade, né, da livre vontade, a existência do livre-arbítrio, e aí ela anula o julgamento moral, né? Ela nega a vontade divina, e isso faz com que Spinoza não tenha espaço com quem dialogar naquela época, porque os filósofos eles estavam discutindo o quê? Sob a influência de Descartes, né? Então eles estavam discutindo uma filosofia cristã, uma filosofia que pensava sobre a mente e o corpo enquanto substâncias, né, que precisavam buscar maneiras de ser virtuosas para alcançar, né, a benevolência divina. Então, eles estavam ainda dentro de uma filosofia que, de certa maneira, era muito influenciada pelas ideias da igreja. E o Spinoza, ele encontrou, entre os colegiantes, que era um grupo de intelectuais, né, cristãos, amigos, leitores, pessoas com quem ele discutia a sua filosofia, mas fora esses colegiantes, Spinoza não tinha com quem dialogar na sua época. Um pouco depois, ele foi lido pelo idealismo alemão, né, por Hegel, por Fichte, por Schelling, também foi lido por Schopenhauer e foi super incorporado à obra de Nietzsche, né, encontrou muito eco na filosofia de Nietzsche e se tornou bastante popular. Ele resolve dar curso sobre Spinoza, quando ele escreve a tese de doutorado dele sobre Spinoza, ele traz Spinoza à tona. E hoje a gente encontra respaldos de Spinoza, não é respaldos, resquícios de Spinoza, em diversas áreas, né? Na neurociência, na psiquiatria, na psicanálise, na psicologia, na pedagogia, na ciência política, no direito, na literatura, nas artes, enfim, são diversas áreas. Agora, na semana passada, eu estava no Colóquio Internacional de Spinoza, que acontece na Argentina, todos os anos, e assim, é impressionante a quantidade de pessoas de outras áreas que estão ali para discutir Spinoza, para discutir a influência de Spinoza dentro da sua área de atuação. Tinha, inclusive, assistente social, psiquiatra, pedagogo, né? Pessoas que estudam letras, pessoas que estudam Machado de Assis, percebem a influência de Spinoza em Machado de Assis, por exemplo. A gente percebe também lá muitos poetas, né? Lá a gente tem contato com essa ressonância do Spinoza até hoje, né? Nas diversas áreas. A gente percebe que há romances, poemas, esculturas, pinturas dedicados ao pensamento de Spinoza. E assim, dentro das áreas da filosofia, o Spinoza ele trabalhou a questão da ética, né? A questão da teologia, da metafísica, sobre Deus. Ele trabalhou o conhecimento, ao falar de gêneros do conhecimento. Ele trabalhou muito a questão política e atualmente na França, os franceses eles estão discutindo um pouco sobre a influência de Spinoza nas artes, contribuído também para as questões estéticas. Então, assim, na verdade, o pensamento de Spinoza ele é bastante diverso e complexo. E, embora ele tenha sido renegado, proibido, na verdade, ele foi proibido e censurado durante muito tempo, ele encontra depois e hoje muito eco, né? Ele ressoa ainda nas nossas... Ele chegou a construir um sistema, podemos dizer que ele construiu um sistema filosófico? Sim, com certeza. Está na ética, né? A ética é um sistema filosófico muito bem arquitetado, elaborado. Spinoza demorou 15 anos para escrever essa obra. Entendi. Bom, Ravena, bem, como que o Spinoza aborda aí o problema? Quando se fala de Spinoza, se lembra dessa ideia aliás, não sei se lembra, mas se diz muito, né? Spinoza, ele é um panteísta. Isso procede? Como que ele aborda o problema de Deus? O tema de Deus ele é muito importante na filosofia de Spinoza, né? Não por acaso, na ética, ele é o primeiro tema. A primeira parte da ética é somente sobre Deus. E se você não entende a proposta de Deus que Spinoza apresenta ali na sua filosofia, você não entende mais nada da filosofia de Spinoza, né? Se você confunde, se você pensa no Deus transcendente, toda a filosofia de Spinoza vai por água abaixo, toda a contribuição dele para a história da filosofia se torna inútil. Eu não sei, na verdade, te dizer ao certo se Spinoza é um panteísta ou não, porque eu não me sinto segura para falar sobre o que é panteísmo. Eu já li que panteísmo é a ideia de que Deus é todas as coisas, mas que requer um certo culto, né, uma certa celebração a essas coisas, a esse Deus, essas coisas. E também já li que não, que o panteísmo é apenas a ideia de que Deus ele é todo o universo
e que ele não quer nenhum tipo de adoração, né? Como esse universo não é uma pessoa, não é uma entidade, ele é só o universo, né? Então ele não requer nenhuma adoração, nenhum louvor, nem nada do tipo. Quando o Spinoza ele fala Deus sive natura, né? Ele está dizendo que Deus é natureza, mas ele não considera que essa natureza ela seja uma divindade religiosa, que ela precise de uma devoção religiosa. Por isso eu não sei dizer ao certo se ele é ou não o panteísta, porque eu não sei ao certo o que é panteísta. Não sei se você consegue me entender, eu não me sinto seguro para falar sobre esse conceito, né? Mas o Spinoza não usa essa palavra em nenhum momento em sua obra, ele não se considera panteísta, né? Ele não se considera também cristão, nem tampouco ateu, né? Numa biografia de Spinoza, um biógrafo diz que não sabe ao certo se ele é um ébrio de Deus ou um ateu, né? Porque ou é um ou é outro, né? Porque ele fala tanto de Deus, mas é um Deus tão diferente do que a tradição falava, que você fica nesse limbo aí de não entender direito o que é esse Deus de Spinoza. Ainda sobre essa questão de Deus, né? Você disse que para compreender a filosofia spinoziana tem preciso compreender Deus, mas, bom, o que seria esse Deus para Spinoza? Sei lá, seria como ser para Tomás de Aquino, entendeu? O que é esse Deus para Spinoza que é tão importante na sua filosofia, sem ele não se compreende a sua filosofia? Bom, como a gente sabe, a tradição metafísica e teológica, né, ela tem um Deus transcendente, né? Um Deus que é um ser pessoal, que está fora do mundo e que cria todas as coisas, né, a partir do nada. Spinoza ele rejeita tudo isso. E isso levou Spinoza a pensar um Deus, o Deus de Spinoza, que depois vai ser também o Deus de Einstein, como um Deus que se diz imanente. O que é isso? É um Deus que ele não produz as coisas a partir do nada, ele produz as coisas a partir de si mesmo, ele se produz. E ao se produzir, ele produz as coisas, né? Por isso que Spinoza diz, é a natureza naturante e a natureza naturada. Tudo é natureza. O que não é natureza naturante é a natureza naturada, né? O que não é a própria substância, né, que é causa de si, são os modos dessa substância, que é aquilo que é em outro, que é na substância. São os modos de ser dessa substância. Então, a natureza, ela é esse Deus, né, todas as coisas que existem, e ela não tem vontade, né? Deus não tem vontade, Deus não fica triste, Deus não fica alegre, Deus não faz milagre, Deus não sente raiva, Deus não julga, Deus não condena. Então, esse Deus de Spinoza, ele é simplesmente todas as coisas que estão. De certa maneira, a gente pode dizer que o Spinoza está retomando Parmênides ao dizer que o ser é. Então, Deus é todas as coisas, né? E isso sem esse caráter religioso e moral que a tradição colocava, né, em Deus. Porém, pelo visto, ele é a ordenação de todas as coisas. Não, ele é as coisas. E Deus não está nas coisas, ele é as coisas. Ele é as coisas. Então, todas as coisas. Tudo que existe é Deus. Sim. Mesmo a questão da contingência, questão daquilo que muda. Então, para Spinoza, a contingência, na verdade, é apenas a ignorância humana. É que a gente não conhece as causas que determinam as coisas, então a gente acha que são contingentes, mas elas não são. Tudo é necessário. Tudo é necessário. Maravilha. Tá certo. Tá, tocando outro ponto, que também Spinoza muito mencionado, é a questão dos afetos, né? Fala para nós aí um pouquinho aí de qual é a importância, né, dos afetos dentro do pensamento de Spinoza, ou seja, como que ele aborda este assunto. Inclusive, só para terminar essa pergunta que tu fez e já dar o gancho dessa questão dos afetos, durante toda a tradição, né, com essa ideia de Deus transcendental, a liberdade e a necessidade, elas são opostas e contraditórias, né? Mas para Spinoza é justamente reconhecer e aceitar a necessidade das coisas que torna a liberdade possível. A liberdade só é possível se você reconhecer que as coisas são necessárias. Então eu posso ser livre. Pode. Mas ser livre, Spinoza é conhecer. Livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. A liberdade. Porque ser livre para Spinoza é uma espécie de amor fati. É que ser livre para Spinoza não é escolher, é conhecer. Entendi. E você pode conhecer as coisas por 3 gêneros de conhecimento, né? Que a gente não vai falar. Agora, falando da questão dos afetos, essa é uma questão muito importante, né, em Spinoza, é a questão que faz ele ser super lido na psicologia, na psicanálise, né? É uma questão que o distancia ainda mais também da tradição filosófica. Primeiro porque o Spinoza ele naturaliza os afetos, né? Ele vai dizer que são coisas naturais e que seguem as leis necessárias, assim como
as demais leis da natureza, né? Assim como uma maçã cai da árvore, os afetos seguem as leis, né, determinadas dos encontros, das afecções, enfim. Essa teoria dos afetos, ela está na terceira parte da Ética, e o Spinoza, ele lá explica a origem de afetos, e aí ele pega alguns afetos específicos, por exemplo, soberba, gula, amor, ódio, e vai explicando como esse afeto surge, né, a partir de que, simplesmente não, principalmente, baseado em 3 afetos que Spinoza considera primários, que são o desejo, a alegria e a tristeza, né? Todos os afetos para Spinoza derivam desses 3 afetos, são composições e variações dessas 3 coisas. Então, tudo que a gente sente, ou é uma alegria, ou é uma tristeza, ou é um desejo misturado com uma alegria e com uma tristeza. Ou pode ser uma alegria e uma tristeza simultânea também. Mas são sempre desses 3. Esses 3 são a base afetiva, né, dos humanos. Eu poderia falar que, para Spinoza, os afetos eles explicam todas as ações humanas, né? Tudo que a gente faz é, de certa maneira, condicionado pelos nossos afetos. Ou eu poderia falar também, para falar de afetos, sobre o conatos, que é um conceito chave na filosofia de Spinoza, é um conceito muito importante e que, como que eu posso falar? Que norteia toda a teoria dos afetos, porque a ideia do conatos é que existe um esforço, um desejo de continuar existindo. Em todos os seres que existem, diz Spinoza, perseveram para continuar existindo. Então, eles desejam continuar existindo. E, para isso, eles se esforçam. Eles buscam coisas para que eles possam continuar existindo. Isso é um dado, é necessário e faz parte de tudo o que existe, né? Não só dos seres vivos. Tudo o que existe quer continuar existindo. Porque isso é parte da potência de Deus. Deus é todas as coisas, Deus quer continuar existindo, Deus é uma potência que se autocria e se autoproduz, então todas as coisas, como parte de Deus, também querem continuar existindo, né? Então, nós estamos conatos. O conatos, esse esforço, ele pode aumentar ou diminuir. Isso são as variações do conatos. Quando ele aumenta, quando nós nos tornamos, nosso esforço de continuar existindo se torna maior, significa que nós nos tornamos mais potentes, e aí nós temos os afetos alegres. Quando ele diminui, quando a nossa potência de existir diminui, esse conatos ele se torna impotente, e aí nós temos os afetos tristes. Os afetos para Spinoza, eles são divididos em ações e paixões. As ações, elas sempre são alegres, né? Porque para Spinoza, agir é entender, é compreender. E toda vez que eu compreendo algo, eu me torno causa parcial desse algo que me afeta. Porque eu passo a ter um conhecimento sobre isso. E nesse momento, o Spinoza ele abre uma brecha, né, para a psicanálise que é formidável. O Spinoza está dizendo que quando você conhece o que você sente, a sua paixão, essa paixão deixa de ser uma paixão, deixa de te fazer padecer e se torna uma ação, uma alegria. Já as paixões, elas podem ser tanto alegres quanto tristes, né? O Spinoza ele vai dar alguns exemplos de paixões tristes, por exemplo, arrependimento, que para o cristianismo é uma coisa boa, uma coisa que todo mundo tem que ter, que deveria ter. Para o Spinoza é uma paixão triste, você não deve ter. E o Spinoza ele rejeita todas as paixões tristes, né? O Deleuze ele enfatiza bastante isso nos cursos dele. Ele diz que a filosofia de Spinoza é uma filosofia que combate paixões tristes. Então, ele cita como paixões tristes o arrependimento, a humildade, além daquelas que a gente já conhece e já imagina, né? A inveja, o ódio, o medo, né? A tristeza, são paixões tristes. E como paixões alegres, ele coloca, por exemplo, a glória, a segurança. A esperança ele coloca como uma alegria, mas é uma alegria instável, né? Porque o Spinoza vai dizer que não existe segurança sem medo e nem medo sem segurança. Então, eles são afetos de muita oscilação afetiva. Outra coisa importante de destacar é que, para Spinoza, né, embora se defenda muito e tenha sido muito difundido Spinoza como um racionalista, Spinoza como um racionalista absoluto, a razão ela não tem poder nenhum sobre os afetos, sobre as paixões, para Spinoza. Nenhum. A razão não pode fazer nada contra as paixões. Não adianta, como queria muitos filósofos, inclusive Descartes, pensar que se eu racionalizar e agir pela razão e buscar a virtude, e aí as minhas paixões vão ser sublimadas ou refreadas ou moderadas. Para Spinoza, uma paixão ela só pode ser destruída ou diminuída por outra paixão mais forte e contrária. E quando ele diz contrária se eu tenho uma paixão alegre muito forte, ela só pode ser destruída por uma paixão triste.
E se eu tenho uma paixão triste muito forte, ela só pode ser destruída por uma paixão alegre. Paixão se combate com paixão. Isso. Com outra paixão ainda mais forte. Maravilha. Então, na medida que você fala, falando de paixão triste, eu fiquei pensando aqui dessa relação do Conatos com a morte. E quando você tem uma paixão triste, significa que o Conatos está sendo ameaçado? Sim, sim. Sua potência de existir está sendo diminuída. Então você, como diria Deleuze, está indo em direção à morte. A Você morte, está digamos que é essa culminância, né, da tristeza, dessa ameaça ao Conatos. Sim, a morte é a anulação do conatos, né? Quando você já não tem força para continuar existindo, o seu conatos já não tem potência para se sobressair diante daquilo que te afeta, né? As causas externas, elas estão te destruindo, elas estão diminuindo a sua potência e o seu conatos já não tem mais força o suficiente para te manter vivo. Então você, né, sucumbe. Sucumbe a forças externas, porque para Spinoza a morte sempre vem de fora, né? Nunca vem de dentro. Ah, sim. Que causa tristeza. A tristeza sempre vem de fora também para Spinoza. Sim, sim, sim. A alegria é sinônimo de vida. Na verdade, a alegria seria a manifestação do potencial do Conatos. Sim, a alegria é um afeto vital para Spinoza. Uhum, entendi. Maravilha. Ravena, para fechar essa parte da nossa conversa, essa primeira parte da nossa conversa, nos fala aí da relação Ravena e Spinoza. Por que você estudou Spinoza, se especializou em Spinoza? Eu comecei a estudar Spinoza logo no primeiro semestre de faculdade, né? Porque eu tive um professor de História da Filosofia Antiga, que eu não sei porquê, na primeira semana de aula ele chegou para mim e falou: você vai ser doutor em filosofia e vai ser estudando Spinoza. E aí eu não conhecia nada de Spinoza, não fazia ideia. Eu falei: não, professor, eu quero fazer veterinária. Eu entrei na filosofia, mas depois eu quero fazer veterinária. E aí ele falou: não, 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 você vai fazer doutorado em filosofia e vai ser estudando Spinoza. E aí, na aula seguinte, ele me trouxe a Ética de Spinoza. Essa aqui, ó. Ele me trouxe esse livro aqui, presente, entregou na minha mão e falou: você vai fazer seu doutorado com esse livro. E eu não conhecia nada de Spinoza, mas aí ele tinha me dado o livro e eu me sentia na responsabilidade de pelo menos entender aquilo, pelo menos ler o livro, né? E aí, quando eu fui ler o livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler a Ética, é um livro muito estranho, né? É um livro que tem proposições, axiomas, definições. E aí, tipo, é um negócio muito diferente de tudo que eu já tinha lido e eu não entendia nada. E isso de não entender nada me despertava assim um desejo, uma curiosidade. E aí lá na instituição que eu estudava, né, que era a Universidade Estadual, tem um grupo de Spinoza, né, que o pessoal se reunia uma vez por semana para ler Spinoza, e tinha gente que já fazia mestrado em Spinoza. Então eu comecei a ir nesse grupo para tentar entender esse livro. Falei: eu quero entender isso, né? Tipo, não pode ser tão indecifrável desse jeito. E aí eu comecei a ver as pessoas falando, discutindo Spinoza e tal, e aí aquilo foi me interessando, me interessando. E aí, em 2010, surgiu a oportunidade de ir a primeira vez para a Argentina, para esse colóquio internacional de Spinoza. E aí, quando eu fui nesse colóquio, eu me apaixonei completamente pelos spinozanos. Nem tanto pelo Spinoza, mas pelo pessoal que estuda Spinoza, sem dúvida. Assim. A maneira que eles dialogam, que eles cooperam uns com os outros, que eles colaboram com as pesquisas uns dos outros. Isso, para mim, foi fascinante. E aí, eu pensei: eu quero voltar aqui ano que vem. E aí, eu fui voltando lá todos os anos, né? E aí eu fui pensando: o que eu preciso fazer para continuar participando dessa comunidade, de certa maneira? Há quem diga que é uma seita também, um retiro espiritual. Os invejosos dizem que é uma seita. Então eu fiquei me perguntando: o que eu tenho que fazer? Bom, eu acho que eu tenho que continuar estudando Spinoza. E aí eu fui cada vez mais me envolvendo com temas, né? A morte também era uma questão muito importante para mim na época da faculdade, e o Spinoza ele tem uma maneira muito distinta de lidar com a morte, né? E aí eu quis trabalhar isso em Spinoza. E aí logo surgiu o tema do mestrado, eu tentei o mestrado, entrei no mestrado. Durante o mestrado surgiu o tema do doutorado, então foi uma coisa que, uma relação que se construiu e de uma maneira múltipla, assim, não só entre eu e o Spinoza, como entre eu e as pessoas que estudam Spinoza, né? Muitos amigos, eu fiz muitos colegas. Então acho que é isso. Depois teve o grupo da USP também, que eu compartilhei muitos momentos de aprendizagem, de prazeres intelectuais, né?
não só também. Podemos dizer que estava no destino da Ravenna estudar Spinoza, já estava inscrito? É necessário, né? É necessário. É isso que a gente tem que dizer. É necessário. Não existe. Só se cobrir o que é necessário. É. Tá certo. Ravenna, muito bem. Estou aqui satisfeito aqui com a sua presença aqui em nosso canal, abrilhantando aqui esse espaço. Muito obrigado pelo aceite do convite e faça aí as suas considerações finais. Eu que quero agradecer, né, o convite, participar desse canal, contribuir. Eu acho que é muito importante essa ideia de difundir o pensamento filosófico produzido dentro da academia para quem não está na academia, né, para quem não tem a possibilidade de estar nos colóquios, de acompanhar nossos debates, mas tem interesse, né, tem curiosidade, gosta de discutir filosofia. Então, eu acho que o seu trabalho é louvável, eu penso igual, e eu quero parabenizar o seu trabalho e dizer que é um prazer para mim contribuir, que eu fico muito feliz de participar, e se você quiser me chamar mais vezes, eu pretendo participar quantas vezes você me chamar. Gratidão, Ravenna, com certeza será convidada assim mais vezes, não só para as entrevistas, mas também para as nossas lives ao vivo. E para você que nos acompanhou aí de casa, caso tenha se esquecido, deixa aqui o seu like neste vídeo, comentários e perguntas, inquietações. Se ainda não é inscrito, conheça o nosso canal, aprovando o trabalho que se é feito aqui, inscreva-se no mesmo. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.